Nelson, tá? Irmão de Nelson. Tanto um dado para lá assim. Nós tocamos, eu sou louco. Ah, não, né? Não sei mais nada. Vamos ver. Só uma final aqui e já vou. Pode sair. Não é aqui mesmo? Pode ser. 141. Ok. Aonde Guilherme?
mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando, adorando o nome dele. Não é fácil, mas estamos aqui guerreando cada dia. Cada dia uma batalha que nós vencemos. Glórias a Ti. Agradecer pela presença do presbítero Ivair e o nosso irmão Ednelson. Vai ter o preletor de hoje, nosso diácono Romualdo. E eu estou preparado para uma palavra grande no coração dele. Aleluia! E eu creio que vai ser bênção, né? Amém. Deus tem Glória a Deus. falado por nós. Glórias a Ti, Senhor Deus. Glórias a Ti, Senhor Deus. Glória, 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 glórias a Ti, Senhor Deus. Deus tem passado para os irmãos aqui. Deus tem nos colocado no coração. Glória a Deus. O Salmos 23, meu. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Salmo de 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Amém. Que essa palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, que o Senhor é meu pastor, nada faltará. Amém. Se nós confiar realmente, verdadeiramente de todo o coração, Ele não deixará faltar. Ele nos suprirá todo momento na nossa dificuldade, Ele estará junto conosco. Glória a Deus. Que aqui fala deitar me faz em verde paz. Que Ele guia nós mansamente nas águas tranquilas. Que nós temos que confiar realmente nele, para que nós podemos andar tranquilamente na sua presença. Porque se nós não confiar, não buscar realmente a face dele, não tem como nós andar tranquilo na presença dele. Sempre vai ter umas batalhas, sempre vai ter. Mas se nós confiar e buscar realmente a presença dele, ele nos direcionará, nos fortalecerá, nos dará entendimento do que nós, por onde que nós temos que andar, por onde que nós temos que passar, o que nós temos que fazer. Que muitas vezes Deus manda nós muitas vezes recuar. Nós estamos andando aqui, mas Deus manda nós parar e descansar, para nós lá na frente nós ficar afadigados com o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós temos que orar, buscar a direção dele, entendimento dele, para que nós não venha tropeçar e cair na caminhada, porque o inimigo está ao nosso derredor, jogando laço, armadilha, botando seta nos nossos ouvidos, nossa cabeça, tentando machucar nossos corações com palavras. Mas a partir do momento que nós confiamos em Deus, nós persistimos na presença, na palavra dele, buscamos realmente ele de todo o nosso coração, ele nos fortalece e nos permite nós passar pelas essas batalhas. Que essas batalhas, na verdade, é uma prova que nós estamos passando a cada dia hoje aqui na terra. Nós estamos sendo aprovados para nós ser aprovados. Amém. Para nós poder, ele nos lapida, nos transforma da maneira que ele acha que é o certo. Muitas vezes uma mudança dói, é dolorido, uma mudança é fora da nossa direção. O nosso olhar nós vemos de uma forma, o nosso caminhar, mas Deus não quer daquela forma, Ele quer de outra. Aí a mudança nos machuca, nos dói, nos faz nós passar muitas vezes no deserto, mas é para quê? É uma prova para nós lá na frente nós ser aprovados. E é sinal que se Ele está aprovando nós agora, porque nós vamos fortalecer, Ele vai nos fortalecer agora, para lá na frente nós aguentar mais ainda a batalha. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade, mais um dos irmãos quer dar uma palavrinha, um testemunho. Glória a Deus. Muito em breve terá muitas Eu não ouvi vezes. só.
Tocar, exclusivo hoje. Deus é maravilhoso, mas eu creio que muitas vai ter a oportunidade de dar os testemunhos. Aleluia, grandes para os irmãos que Deus está fazendo. Então vamos dar a oportunidade já para o nosso pregador, né? Amém. Porque né, Deus vai usar grandemente ele. Aleluia. O presbítero não vai orar por ele, tá? Vamos lá. Tá, Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está o teu servo, Pai amado, Pai querido. eu louvo aqui porque tens colocado a alma, Pai, no seu coração. Obrigado, Senhor. E pelo teu Santo Espírito, aqui estamos, Pai, reunidos para ouvir Sua palavra, para clamar, interceder, adorar, te louvar e te bendizer. Fala conosco, Pai, que não transborda do teu amor, Usa o da teu tua glória. servo, Pai. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria poder Aleluia, Jesus. estar aqui nesta noite, né, trazendo a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Essa palavra, irmãos, que eu vou ler, Deus já tem falado comigo, né, no meu coração. Eu creio que vai falar com cada um dos irmãos nesta noite. Amém. Que fica em Josué, capítulo 1, do 1 até o 9. Uma palavra bem sugestiva, né, nos nossos dias. Vamos usar 1. 1 e 9. Deus fala com Josué e anima-o. Nós precisamos hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, de ânimo, né? Ânimo. Que bom, meu Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Então o título ali diz assim, ó, Deus fala com Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, pode ler, pode continuar ali, depois os irmãos, vamos ler cada um versículo aqui. 2, eu mandei. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. 4. Para irmão. 4. Glória a Deus. Desde o deserto e desde o Líbano, Glória a Deus. até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Deus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo e não te deixarei, nem te desamparei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou dela, e não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzes por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. A minha tradução, eu vou ler aqui na minha tradução, quer ler? Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Poder sentar, irmãos? Uma palavra
maravilhosa. Eu estava comentando aqui com o irmão Dinho, eu tinha preparado essa palavra hoje, estava lá todas as anotações, tudo certinho, e acabei deixando a Bíblia em cima do balcão lá eu não sabia, eu falei no Salmo 23. Da banca, e acabei... Mas é assim, né, irmãos? Eu tenho certeza que Deus colocou a palavra dentro do meu coração. Então, assim, irmãos, aqui o interessante é que Deus, ele anima Josué, né? Provavelmente Josué estava com aquela tristeza, aquela angústia no coração, né? De repente de perder uma pessoa que era o espelho da vida dele, né? Era uma pessoa que ele sempre estava ali junto com ele, né? Orientando, conduzindo ele para o bom caminho. E de repente, vocês imaginam, né? Vamos supor, uma pessoa que você mais ama na tua vida, né? De repente aquela pessoa parte. Imagina a angústia, a depressão que não estava Josué. Mas o interessante dessa palavra aqui também, que não foi Moisés que separou ele para conduzir o povo. Foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Deus. E aqui Deus, conversando com Josué, ele falou, né? Aqui, ó. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e pois agora e passa a esse Jordão, tu e todo este povo, até que dou ao teu filho de Israel. Então aqui, Josué, ele foi um grande exemplo, né? Vocês imaginam, irmãos, uma quantidade ali de não sei quantos mil pessoas, aproximadamente ali, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, né? Cada um com o seu jeito, com a sua maneira. Agora eu tenho que pegar e levar, né, esse povo para a terra prometida. Só que Josué, através dessa palavra que Deus colocou no coração dele, ele não teve medo. Entendeu? Ele se posicionou e se colocou como líder. O que acontece na vida da gente? Deus muitas vezes coloca nós numa posição, muitas vezes a gente fica olhando para um lado, olhando para o outro, o que um vai falar, o que o outro vai fazer, e muitas vezes a gente não faz a obra de Deus. A gente começa, por que o Senhor colocou ânimo, pediu para Josué, o Josué, te anima, esforça-te, entendeu? Embora que muitas vezes para ele foi um susto, né? A morte de Moisés, e ele agora conduzia aquele povo. Vocês imaginam como é que ficou na cabeça de Moisés, de Josué? Então assim, irmãos, nós podemos levar para a nossa vida, né? Ele sabendo que, né, teve muitas batalhas, muitas coisas, saindo dali, ele já foi lá para o rio, ele já tinha que atravessar um rio, e lá naquele rio não tinha, eu estava lendo ali, estava dando uma estudada ali, já a primeira coisa que ele deparou, o rio Eufrates. Estava assim um tipo de um alagamento, estava muito cheio o rio, e através disso, o que aconteceu, como o Senhor prometeu para ele, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Aleluia. Glória a Deus. E não sei se os irmãos sabem que quando ele chegou nesse rio, automaticamente o rio se acalmou e o povo pôde passar por esse rio. Entendeu? Então assim, ó, a promessa de Deus, porque Deus, ele não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, né? Se Deus falou, ele vai cumprir. Entendeu, irmãos? Então assim, ó, quando Deus coloca algo na nossa mão, nós não podemos retroceder e achar que nós não somos capazes. Não, se Deus colocou, ele pode ter certeza que nós somos capazes de fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Muitas coisas, até eu tenho uma experiência que eu comento, foi uma experiência que aconteceu comigo, que eu sempre me criei assim, desde pequeno meu pai dirigia igreja, e nós toda a vida ali na orquestra. Eu sempre conto essa história. Glória a Deus. Depois vocês vão entender por que eu estou contando esse testemunho. E aconteceu que o pastor Marcelo estava com dificuldade de colocar alguém no Ministério do Louvor. E eu, achando que sabia que já desde pequenininho tocava na orquestra, esse aqui passou comigo na época.
Daí o pastor Marcelo me colocou não, ele comentou, né, comigo. Eu digo, não, pastor, pode deixar que eu vou tocar o Ministério Louvor. Irmãos, se vocês soubessem a dificuldade que eu passei, né, nessa ó, em uma semana não tinha ninguém no Ministério Louvor. Na outra semana eu acho que tinha 18, né? 18 pessoas. Porque mais ou menos, vou supor, eu já tinha um projeto já de como fazer o trabalho. Só que na verdade não, assim, o que eu vejo assim, talvez não era o tempo de eu liderar o Ministério Louvor. Não era o que Deus queria. Não era Deus. E eu peguei e me prontifiquei. E quando a gente se prontifica, entendeu? Tá certo que a Bíblia fala que a gente tem que estar posicionado, mas muitas coisas que vêm na nossa mão, às vezes não é da vontade de Deus. Não. Às vezes tu pega uma obra, um trabalho, às vezes tu se quebra, entendeu? Porque tu não está. Eu já vi muitas coisas que aconteceu aí, que muitas vezes a pessoa às vezes é ungida, entendeu? Recebe a unção e de repente a pessoa abandona o barco. Então assim, o que aconteceu? Daí eu peguei, rapaz, daí eu comecei, tá com o projeto certinho, para fazer e comecei com 18 pessoas. Daqui a pouquinho, irmão, começou a acontecer umas coisas dentro do grupo que eu não tive mais controle, entendeu? Mas por quê? Porque eu estava achando que eu poderia fazer. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é algo espiritual que nós temos, como aconteceu com Josué também. Josué, na verdade, ele pouco guerreou, pouco ele foi na força. Não é verdade? Pouco ele foi na força, ele foi mais dentro do muro de Jericó, eles não guerrearam, né? Só foi através da obediência. E aconteceu, irmãos, que fiquei um tempo, acho que não levou um mês, né? 2 meses? 3 meses? Mas com um problema anterior. Batalha e não conseguia, assim, uma confusão com um anterior, sabe? E daí o que eu comecei a observar? E aquilo ali quase que eu pego e abandono tudo, não foi? Porque aconteceu uma situação ali, quase peguei e abandonei tudo. Mas como Deus tem promessa na vida da gente, o que aconteceu? Deus depois falou comigo, aconteceu tudo, está saindo da liderança. Que Deus, ele dá o fel, mas depois ele dá um aliviado. Faz a ferida e torna fechado. Mas não foi fácil, Então, assim, eu tiro por Josué. Josué também ele passou por essa dificuldade. Aqui eu estou falando sobre que a passagem de Josué é muito longa. Né? Ele chegou numa certa cidade, saindo ali de Eufrates, ele chegou numa certa cidade chamada Ai. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa cidade. Chegou lá, olhou uma cidadezinha, parece fraquinha. Mas na hora que ele achou que essa cidade ainda vamos tomar e vamos levar tudo. Eles levaram um pau, né? Levaram um pau, perderam a guerra. E Deus, daí aonde que foi lá, Deus pegou e foi lá e falou com ele e disse: Josué, tem anátema aqui no meio do povo aqui. Tem coisa errada aqui. E daí o que ele fez? Ele foi obrigado, se eu não me engano, foi Acã. Né? Ele tinha escondido lá algumas coisas lá, dentro lá, e o povo estava perdendo a guerra por causa desse camarada. Ele escondeu as estátuas. As coisas. E aí alguns ouro. Ouro lá, entendeu? E daí através disso, o que Josué, na verdade, eu acho que o coração dele não era de pegar e matar o Acã, né? O coração dele eu acho que não era isso, mas através para santificar o povo, para que ele começasse a ganhar a guerra novamente, ele teve que ir lá e sacrificar. Foi lá e enforcou o Acã. Então assim, irmãos, muitas coisas, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aí depois ele foi para conquistar Jericó. Porque muitas vezes, o que acontece?
às vezes a gente acha assim, eu tenho uma estratégia para fazer isso, fazer aquilo outro. Mas irmãos, a nossa luta é muito, muito grande. Eu lembro que quando eu estava ali no hospital, né, eu vendo aquelas... porque o reino espiritual é uma coisa muito, muito séria. As pessoas acham assim, nós estamos servindo a Deus, mas se Deus pudesse mostrar, abrir o olho de cada um de nós e olhar o que está ao nosso redor, irmãos, é uma luta muito, muito grande. Porque na nossa mente, pode observar, às vezes vem setas malignas falando na nossa mente, falando no nosso coração, né? Às vezes a gente até murmurar com o teu irmão, né? Falar. E muitas vezes a obra de Deus não vai por quê? Né? Às vezes a gente quer ver milagre, quer ver a obra de Deus, quer ver as coisas fluir, quer ver almas, quer ver o trabalho. Irmão, não funciona assim. Entendeu? Não funciona. A obra de Deus, ela é com força, com sacrifício. E isso eu tiro para mim também, né? Porque de repente eu poderia, muitas vezes eu sou covarde na presença de Deus. Às vezes eu fico aqui, né? Às vezes eu estou aqui na frente do círculo de oração. Às vezes eu dou um pé uma vez no ano. E através dessa palavra eu tenho que começar a me posicionar. Porque Deus me chamou, Deus jamais ele vai chamar covarde. Pessoas covardes. Pessoas que têm medo, ele não vai chamar. Ele vai chamar pessoas que se posicionam. Se Davi olhasse lá para o Golias, né? Pô, Golias com espada, com lança, né? Não sei, 6 quilos, né? 6 quilos, 3 quilos. A lança dele. Agora eu não sei as pessoas. Mas era um homenzarrão, né? Imagina, 3 metros, né? A Bíblia fala. Imagina se ele fosse olhar pela capacidade dele, né? Se ele não confiasse no Senhor. Então a nossa luta muitas vezes ela não é contra pessoas. Muitas vezes tu olha assim pro semblante da pessoa, assim, a pessoa está possessa. E tu vê uma coisa interessante que é do gigante, tu comentou do gigante. Ele deu uma pedrada lá. Quando a pessoa leva uma pedrada, a pessoa tem que cair para trás, né? Você leva uma paulada na cara, você cai para trás, ele não. Ele quando ele levou a pedrada, ele caiu de joelho e caiu para frente. Você vê, né? Deus fez ele se prostrar perante o servo dele. Você vê como que é o agir de Deus, né? É tremendo, né? Então assim, ó, hoje em dia, a gente pode até observar, né? Hoje está acontecendo hoje na nossa política também. Eu fico observando assim, que a nossa luta não é contra a carne, né? Contra o sangue, é contra as posses. Hoje nós temos uma pessoa lá no Supremo que ele se diz evangélico e se diz cristão fervoroso, né? Nós estamos vendo lá. Hoje a maioria deles é contra um só. Hoje, vamos supor, e a gente observa assim, ele está sendo um Davizinho no meio daquele povo ali. Porque todos eles agora estão se articulando para chegar e querer derrubar ele. Mas é algo interessante. Se nós for agora começar a analisar desde Josué para os dias de... Porque a história sempre se repete. Sempre vai se repetir. É a mesma coisa o povo de Deus, a nossa igreja aqui. Se nós mesmo, irmãos, se nós se dedicássemos, se nós se uníssemos, os irmãos acham que a nossa igreja estaria assim? Não estaria assim. Então o que acontece? Agora tem o André Mendonça lá, né? Estão se articulando todos para pegar porque pode observar, é banqueiro, né? É os grandão lá do Supremo, é facção, é muita coisa. Então ele está sendo Davizinho no meio desse grande gigante. Mas vocês vão ver, porque assim, ó, quem olhava parece que não tinha mais, mas se levantou um que se posicionou e disse assim, eu vou até você, né? E através desse Davizinho, vocês vão observar o que Deus vai fazer através desse homem. Entendeu? É tremendo. Eu fico analisando assim, sabe? Eu fico analisando, nessa passagem aqui eu fico analisando porque assim, ó, como é que as muralhas iam cair? A única coisa que Deus pediu, o que foi? Foi obediência. Deus disse assim, ó, vocês pegam e fazem assim. Vocês não vão lutar com espada, vocês não vão fazer nada, vocês só vão dar a volta entre o muro e esse muro vai... Ele está na distância que as flechas não alcançavam.
E agora você... Foi ali pertinho, em volta da muralha. Foi quilômetros longe da muralha, eles rodeando a muralha em volta. Você vê, Deus operou um milagre ali. Agora vocês analisam. Agora por que eu estou falando sobre isso aí? É para acrescentar a nossa fé. Entendeu? Não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do gigante, não importa. Se Deus declarou, está declarado que vai te dar terra, Ele vai dar. Entendeu? Então assim, eu estou observando assim, eu estou analisando pelo olho espiritual o que está acontecendo agora, porque muitas vezes a Bíblia fala ainda que nós devemos orar pelos nossos governantes. Entendeu? Pelas nossas autoridades, nós temos que orar. Embora que eles estão totalmente fora do caminho do Senhor. Mas a luta entre o bem e o mal, toda a vida aconteceu. Toda a vida é uma guerra. Até Jesus voltar, essa luta vai ser constante. Mas não como, só vai terminar no dia que nós subirmos para a glória. E a Bíblia falou que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem outra passagem também que fala muito no meu coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou sarar a terra. E pode ter certeza, hoje nós estamos vendo um Davizinho ali no Supremo Tribunal, e vocês vão ver todos aqueles que maltrataram ali, aquelas pessoas que estavam, às vezes pessoas com Bíblia debaixo do braço, às vezes estão lá presas lá. Eu acho que Deus ele é muito justo. Deus ele é muito justo. E a justiça de Deus, ela vai vir sobre esse povo. Porque Deus não deixa nada impuro. Né? O que o homem semeou, esse aí ele vai colher. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, para que nós tenhamos ânimo, se Deus colocou algo no coração, ou se Deus colocou algo na nossa mão, que foi da vontade de Deus, que foi da parte de Deus, pode ter certeza que o inimigo pode um ficar de beijo para o lado, outro virar com a carinha virada para o outro, não importa. Se Deus te chamou, está chamado e acabou. Não tem, entendeu? Entendeu, irmão? É isso aí. Né? E eu sei que essa palavra ela está sendo gravada e pode ter certeza que Deus está falando contigo aí também. Aí onde você está, Deus está falando. Se Deus te colocou, né, na obra de Deus, pode ter certeza que Deus ele vai sustentar aquilo que Deus fez, aquela promessa que Deus fez na tua vida. Amém. Você pode pé, irmão? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. E espero, né, que eu tenho certeza que Deus falou conosco e Deus vai dar ânimo, né? Ânimo para que nós se fortaleça e ficamos firmes na presença do Senhor. Se Deus te chamou, Ele vai sustentar você nesta hora. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tu tens colocado no meu coração. Eu te agradeço, Senhor, por esses irmãos, Senhor, que estão aqui junto conosco. Também, Senhor Jesus, eu já entro, Senhor, orando ali, Senhor, pelo teu sangue irmão Ney, Senhor, que está, Senhor Jesus, ali, Senhor Jesus, naquela recuperação. Eu creio, Senhor, no poder da vitória, no poder da restauração, porque se tu prometeu, Senhor, tu és um Deus que cumpre, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Tu não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Eu também oro, Senhor Jesus, pela irmã Andréia, Senhor, que está ali, Senhor, naquele quarto ali, Senhor. Eu sei, Senhor, que é permissão tua, Senhor, de ela estar ali. Por certo, Senhor, tu tem propósito na vida dela ali, Senhor. Entra, Senhor, ao encontro dela ali, Senhor, nesta hora, com o poder do teu nome. Assim nós te agradecemos e te louvamos para todos sempre. Amém, Jesus, e amém. Irmão, vai dar bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, e a graça de em Cristo Jesus, e a consolação do Espírito Santo seja com todos digam amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus, quem pedirá? Amém. Cada um no seu costume, né? Amém.